Recebo aqui a presidente do Simuca, Carla Simone, que bate um papo comigo, justamente sobre o assunto que ontem trouxe o prefeito Ivo de Lima Ferreira, o procurador Fabiano Ribeiro, sobre a questão FAPES, a questão reajuste de salários e a audiência pública, que foi o motivo principal de nós ter trazido a Carla Simone aqui. Carla Simone, muito bom dia, tudo bem contigo? Muito bom dia, Fábio, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando, aos colegas aqui, né, funcionários da nossa grande acústica, né, essa emissora que nos passa informações tão preciosas, e eu agradeço já de antemão o convite e primeiro encontro desse ano aqui, né, na acústica, e espero aqui poder passar informações então relevantes à nossa categoria do funcionalismo público municipal. Sim, nós temos a audiência pública, foi para tratar de um assunto específico, assim, de um conjunto de projetos que está na Câmara de Vereadores, né? Um deles é a questão que altera a idade de aposentadoria dos servidores. A informação que ontem, vou te passando essa informação. Sim, que ontem, claro, é de que o município está ajustando para os mesmos números que diz hoje o governo federal sobre a aposentadoria do público, privado. Sim. As idades. Bom, isso é um assunto. Passando esse assunto, tem outros assuntos que vão desdobrar na questão de reajustes, teto de limite. O que tu achou da audiência pública sobre esse assunto? Sim, uma pergunta muito pertinente, Flávio, e eu vim aqui, Fábio, né? Eu sempre troco o teu nome. Fábio Renner, me desculpa. Uma pergunta muito pertinente, Fábio, porque eu estava lá, né, nesse dia, e realmente, assim, ó, tive as impressões de que realmente está faltando um pouquinho de transparência, né, na gestão pública municipal. Certo. Eu ouvi atentamente, ouvi a fala, né, do executivo que estava lá, do procurador, da Cris Cunha, colega da administração. Sim. Ouvi também a nossa colega contadora, né, a professora Nair, uma contadora assim técnica, perita no assunto. Quem sou eu para questionar, ainda falava quando ocupava a tribuna, quem sou eu, Nair, para questionar esses dados contábeis aí, né, da prefeitura. Só que quando eu assumi a tribuna, eu fiz uma fala realmente mais da política, né, sindical, que é o cargo que eu ocupo. Sim. Às vezes as pessoas pensam que, por ocupar um cargo, né, na presidência do sindicato, eu tenho que entender de tudo, né, de contabilidade, né, do jurídico, mas não, eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe que trabalha comigo e eu sou professora, né, a minha profissão é professora. Por isso que o sindicato às vezes contrata um advogado, exatamente, um contador para coisas que são que é o de que leigos, nós temos, né? Exatamente. Nós temos no sindicato uma equipe, temos também um perito, né, que assessora nossos advogados nos casos de processos judiciais que dependem de questões, né, e de valores, porque realmente nós não conseguimos dominar todos os assuntos. E, para minha surpresa, eu fui interpelada depois da minha fala pelo procurador da prefeitura, Dr. Fabiano, que exigia de mim, já naquela primeira audiência, uma resposta. Se o sindicato era favorável ou não a essas medidas todas do executivo, que altera a nossa lei orgânica, e alterando a lei orgânica vai também alterar as regras de aposentadoria dos nossos colegas. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aí. O projeto entrou em 8 de dezembro na Câmara de Vereadores. Sim. Nós estamos em 14 de fevereiro, foi feita essa audiência pública. De lá para cá, tu teve acesso a esses documentos? Não, por parte do prefeito, não. Projeto, não, por parte do executivo eu não tive acesso. Não, mas a Câmara, alguém da Câmara deve ter dito. A Câmara me entregou agora no início de fevereiro, quando deu entrada, sim, quando a Câmara voltou do recesso, tá? Eu tive acesso a todos os documentos. Até então, o que eu tive como sindicato? Eu tive uma apresentação, né, que foi lá na Secretaria da Educação, uma exposição para toda a sociedade civil organizada. Sim, eu fui convidada, vocês estavam lá também, eu me lembro, eu estava lá. Foi aquela primeira avaliação, digamos assim, né, de apresentação formal do documento. E depois, em seguida, né, nós tivemos ali uma assembleia nossa também do sindicato, onde tiramos uma pauta de negociação, também gostaria de falar um pouquinho assim sobre ela, que ela foi protocolada online no dia 11 de novembro. Então, nós tivemos do dia 11 de novembro, quando protocolamos a nossa pauta, até agora, início de fevereiro,
posso dizer, porque depois teve o recesso da Câmara, uma lacuna em termos de respostas do Executivo diante da nossa pauta. Isso de 11 de dezembro, Isso, 11 de novembro. 11 de novembro. Certo. O Executivo não nos recebeu, nós pedimos 2 vezes por ofícios online, reiteramos que precisávamos ser ouvidos, e aí pelo Executivo. Quem é o Executivo? É o chefe, que é o prefeito, juntamente com seus secretários, se assim ele achar interessante, né? Para lhe assessorar na reunião. Sim. Mas quem pede isso foi uma categoria no dia 11 de novembro, quando protocolamos essa pauta. Certo. E dentre elas, Fábio e demais ouvintes, nós temos aqui vários itens. Dentre eles, a revisão geral anual, a questão das diárias dos colegas, a questão do ajuste no Vale-Refeição, que esse sim, né, agora entrou dentro da Câmara, mas entrou agora em fevereiro, sem discussão com o sindicato também, né? Nós não tivemos acesso ao diálogo, a tentar juntos buscar algumas formas, né? Sim. O prefeito unilateralmente, né, de forma unilateral, ele deu aí a projeção dele, conforme os dados que ele poderia dar, enfim, caminhou para a Câmara. Nós tínhamos também a questão aqui da Comissão de Saúde do Trabalhador, criarmos uma CONSAT, que vai discutir a saúde do trabalhador, porque nós temos muitos colegas adoecendo, colocando licença saúde. E se nós não discutirmos este assunto abertamente, né, do que está acontecendo, quais são as origens desse adoecimento no trabalho, nós não vamos conseguir erradicar lá o problema, né, das faltas no trabalho público e das doenças dos colegas. Nós tínhamos, por exemplo, a questão do assédio moral no serviço público, porque é muito forte, infelizmente, na Prefeitura de Camaquã, entre assessorias, entre chefias imediatas, entre colegas, existe o assédio moral, como existe em qualquer repartição pública ou privada. Certo. A regulamentação do Vale Transporte também pedimos, está lá na lei orgânica, mas tem que regulamentar, porque não existe de fato. E o plano de carreira dos quadros em geral da categoria, porque os nossos colegas estão recebendo muito abaixo do salário mínimo. Sim. E não tem um plano de carreira como o magistério a pauta tem. É super diversa, tá? Muito diversa, que atinge toda a categoria. Sim. E não estava aqui essa questão lá em novembro da alteração aí no nosso FAPES, porque até então não era motivo, né? Não era assunto que nos questionava e que nos deixava assim ansiosos. Bom, de lá para cá, o sindicato, que movimento fez? Nós tínhamos uma data base que era em abril, o prefeito já há 2 anos atrás, trouxe a data base para janeiro. E eu vi que ontem aqui ele falava muito de não ter ainda, né, o retorno do quadrimestre, né, nesse início. Sim, o quadrimestre 2023. Exatamente, que ele não tem ainda. Mas engraçado que quem passou a data base para janeiro foi ele. Não foi nenhuma reivindicação do sindicato, né? Sim. Porque a nossa database já foi em junho, já foi em maio, justamente por entendermos que os prefeitos, né, têm uma visão melhor do quadrimestre da prefeitura pela questão do recolhimento, né, dos impostos, dos ICMs. Então, ele trouxe para janeiro. Trazendo para janeiro, ele tem 2 responsabilidades, né, Fábio? De reajustar a lei do piso, que ela é em janeiro, de acordo com o Fundeb, custo aluno, e tem que dar a revisão geral anual da categoria. Sim, Aqui ele tem 2 limitadores pode até ter prejudicado um pouco uma decisão dessas. Bom, precipitada, né, no nosso entendimento. Mas ele antecipou ou postergou? Antecipou. Então. Ele antecipou para janeiro, tá, exatamente. Era em abril. Vamos lá, então. Aí, saindo da... não atender o sindicato, como tu está dizendo. Sim. Quando tu fala no executivo, é que vocês querem a reunião com o prefeito. Sim, Fábio. O secretário, falar com os secretários, tu acredita que não dá pontapé inicial? Sim, nesse momento, acredito que não, porque ontem nós tivemos uma assembleia, né? E a nossa assembleia foi muito firme ontem. Nós tivemos um número significativo de pessoas lá, representando os inativos, os ativos, professores, funcionários do quadro geral, da saúde, da educação, da ação social, do transporte, da infraestrutura. Sim. E todos eles falaram, por unanimidade, que nós temos que forçar uma reunião com o prefeito. Esse é o termo.
E já tiramos algumas deliberações que eu não vou poder falar agora, porque são estratégias nossas, né? Certo. Então, se o prefeito não nos receber até uma data X que nós colocamos ali internamente, nós vamos ter que fazer uma pressão aí, porque nós estamos em estado de greve. A Assembleia ontem tirou o estado de greve, porque eles querem ser recebidos pelo chefe do Executivo. Se o prefeito tem um problema pessoal com a Carla Simone, que até hoje eu não sei se é esse o motivo, quero que ele fale, olhando no meu olho, não tem problema. Eu não trabalho sozinha no sindicato. Eu tenho um conjunto de diretores reeleitos comigo agora em janeiro, que são 26 colegas, e eles podem muito bem ser porta-vozes, né? Da categoria de mais de 2.500 funcionários públicos. Eu fico pensando um número grande. Bom, vamos lá. A audiência pública, o que tu achou da audiência pública? Ela foi boa, né? Propositiva no sentido de que eu pude, está aqui para todo mundo ver, eu pude me apropriar de fato, né? Sim. Com os elementos. Eu achei muito interessante. Estou estudando, inclusive, ainda, Fábio, estudando, porque é muita coisa, né? Eu achei interessante, um projeto está na Câmara de 8 de dezembro e vocês, até o dia da audiência pública, o sindicato não ter tido acesso aos documentos. Não, muito, eu digo, a né? própria Câmara de Vereadores, os vereadores estão lá na Câmara. Pô, por exemplo, que chegou um negócio que, vamos botar assim, uma batata quente para os vereadores decidir. Pô, vamos repartir essas informações com mais alguém para nos ajudar a entender. Porque tem muito vereador, como eu, leigo no assunto de lei, exatamente. que daqui a pouco precisa ser orientado por outras pessoas, por um órgão. E precisamos de tempo para poder estudar a matéria, né? Então isso chegou para vocês agora. Agora tu tem os projetos que foram encaminhados para a Prefeitura. Sim, estão todos aqui comigo. O primeiro é sobre a idade de aposentadoria. Sim. O que tu... Até agora, vocês ontem devem ter discutido na audiência. Sim. Acha interessante, eu sei que isso é uma coisa contra o funcionário, mas chegar na idade máxima ou mínima para se aposentar, 62, 65, de acordo com o plano de aposentadoria da União. Sim. Como tu vê isso? Pois é uma fala assim realmente muito difícil, né, de falar, porque nós sabemos que a reforma da Previdência, ela aconteceu, né, com as suas regras. Sim. Tá? Nós temos aí realmente a emenda, né, 103 que veio, e realmente os prefeitos têm que se adequar, né, conforme a 103. Isso ia chegar para nós, né? Ia chegar para Camaquã, chegou no estado, Eduardo Leite fez as suas alterações, adequações. Eu, por exemplo, já poderia estar aposentada no estado, sou professora estadual também, né? E não estou ainda. Então, tem aquele pedágio que a gente tem que trabalhar ainda. Tudo bem, nós imaginávamos que ia chegar em Camaquã. Isso. E, de fato, chegou. Mas o que a gente questiona realmente é isso, assim, o cenário atual de Camaquã, né, Fábio? Em primeiro lugar, nós tínhamos que ser, no mínimo, o sindicato ouvido, né, questionado, fazermos ali algumas propostas também sugestivas, porque nós poderíamos contribuir também, né? Nós temos acúmulo dentro da área sindical, nós temos assessoria jurídica, contábil também, né? Então, isso é o primeiro senão, assim, para o sindicato hoje, né? Ter vindo dessa forma. Porque, se vocês lembram, quem está nos ouvindo aqui, tanto o governo federal como estadual tiveram várias audiências, né? Foi um tema muito debatido, foram propostas várias emendas, né? Várias emendas, um tema muito polêmico, que ficou muito tempo dentro do Senado, das câmaras, né? Federal, estadual, dentro do Legislativo. O CEPER sindicato também, como eu sou professora estadual, também participo das atividades do CEPER, hoje não na diretoria, mas já estive aqui com a Yarita também como diretora, hoje são novas colegas. Sim. Nós tivemos, assim, todo um trabalho, né? Um movimento, tivemos, assim, atos para colocar a nossa visão, e agora aqui em Camaquã nós estamos, assim, nos deparando com um projeto que, para mim, ele realmente é bem mais pior, né? Avança muito mais na questão de dificuldades para o servidor aceitar essa proposta, né? Porque nós não temos realmente essa transparência que eu falava aqui das contas do município. Mas a questão então é difícil para o sindicato aceitar. Tá, e a questão da idade, por exemplo, alinhar União, difícil. Estado e município. É difícil para nós aceitarmos, assim, no primeiro momento, porque se os colegas, assim, olha, eles vão ter que trabalhar a mais. Não, mas ninguém quer. Ninguém quer, exatamente. Eu estou inscrito no INSS, pago minha aposentadoria, pago a contribuição paralela. Eu não quero me aposentar com mais idade. O problema é que eu não querer
e o Estado não ter como me pagar são duas coisas distintas. Eu queria me aposentar com 50 anos. Mas que o Estado mostre que não pode nos pagar, que o prefeito mostre que não pode nos pagar. Pois é. Aí eu tenho minhas dúvidas, porque eu não estou com um livro caixa aberto, eu não estou aqui com o orçamento da prefeitura aberto na minha frente. Mas aí que eu quero te perguntar não tive nem acesso às informações. Sim, mas eu quero te perguntar o seguinte. Aí é complicado. Sim, mas quem paga o aposentado da prefeitura, pela lei, não é mais a prefeitura, é o FAPES. Sim. Que é um fundo. É um fundo. E esse fundo, tá certo? Tá sendo contribuído no volume certo? Tá transparente? Vocês estão acompanhando? Vocês têm cadeira no fundo, no FAPES? Sim, temos. Como vocês... E lá no fundo deve ter gente, deve também ter um contador, que eu acho que tem uma empresa contratada para ajudar. Esse pessoal informa que o FAPES está tendo renda suficiente para poder arcar com as novas aposentadorias? Eles falam sobre isso? É isso que eu queria tentar entender, porque daqui a pouco não é o prefeito que tem que dizer se tem verba ou não para se aposentar, e sim o FAPES. E o FAPES tem presidente, tem secretário, tem não sei o quê. Tem toda uma comissão, né? Sim. Nesse quesito aí, a Anair, né, que é a contadora ali da Câmara, fez uma fala na audiência explicando toda a situação do FAPES, colocando toda a realidade ali, né, dos dados, das projeções futuras. Realmente ela coloca que vai ser difícil daqui, né, a 5, 10 anos o fundo se autossustentar, né, da maneira como está hoje. Por isso que é a necessidade de fazer essas alterações na lei orgânica e posteriormente também a contadora da Câmara regime... que fala sobre o FAPES, é isso? Isso, a Anair. Não é a Anair, é outro nome. Não é Nair. Na Câmara não é Nair? Eu estou com o nomezinho da Nair. Pois é. Tá, mas é interessante só para nós. Sim, mas ela é a contadora da Câmara e também está no FAPES. Nelly, desculpa, é Nelly. Eu troquei o nomezinho Nair por Nelly. É, a Nelly, a dona Nelly. Okay. Então, a dona Nelly está no FAPES, tá? Claro. Ela também é a representante contadora no FAPES e ela é do Legislativo, né? Sim. Então... É complicado, né? Assim, ó, a Nair tenta ser muito técnica, né? E foi. Só que realmente, para nós do sindicato, como eu sempre estou falando aqui, nós temos uma cadeira no Conselho Fiscal. Só que os balancetes que chegam para nós, e que a população pode, né, e deve saber, deveriam chegar com antecedência para que o sindicato, na sua cadeira de Conselho Fiscal, possa, com um tempo hábil, né, de uma semana, de alguns dias, se debruçar perante a matéria e fazermos o nosso estudo, a nossa análise, para ver se está tudo ok, né, Fábio? A melhor coisa que tem, eu acho, seria dividir esse as responsabilidades. Né? Porque eu, como funcionário público, sentado numa cadeira, em qualquer função do Conselho, eu estou vendo o meu lado também, né? Se eu estou lá, eu sou funcionário da prefeitura, de alguma forma. Quer dizer, eu estou vendo, eu tenho que ver a minha aposentadoria também, né? Exatamente. E eu teria o máximo de interesse, ser o mais transparente possível com todo mundo, e até se o fundo vai quebrar ou não vai quebrar, eu me manifestar como isso, porque é o meu interesse. Eu estou querendo dizer... Eu acho que como eu represento a classe aqui dos servidores, né? O maior interessado realmente são os meus colegas, somos nós, em conhecer esses números de fato. Mas não assim convidar o Conselho Fiscal, a cadeira que nós temos como sindicato, para só assinar ali os documentos depois de prontos. Eu quero entender esse papel nós não queremos para o sindicato. Carla Simone, deixa eu só entender assim. Vamos lá. Tem coisas que o executivo precisa agir, porque senão ele incorre em erros e até grave. Sim. E tem coisa que não é do executivo. Ou sim, ele recebe a informação e o executivo tem que agir. Eu quero te perguntar só sobre a idade, tá? O prefeito, o governador, o presidente da República, alguém fez um projeto dizendo o seguinte: precisa aumentar a idade do aposentado para a questão dos fundos e da idade, do tempo de vida das pessoas vão aumentando. Bom. Sim. Aí que eu te pergunto o seguinte: quem passa para o prefeito a informação de que agora o homem tem que ser com 65 anos, mulher com 62? Quem ativa, quem pede para o prefeito fazer essa mudança? Eu estou pensando bem claramente. Não é o prefeito que acordou hoje, não, eu vou botar 65 para homem. Alguém ou algum dado chega para ele isso. Claro. Quem motiva a prefeitura a fazer um projeto desses? Não seria o FAPES que teria que fazer isso? O FAPES, o conselho do FAPES é o seguinte: prefeito, se não for para 65, nós de 10 anos não temos grana. Quem seria o órgão iniciador desse assunto? Entendi.
Assim, ó, nós temos por parte da Presidência da República essa emenda constitucional que eu havia falado, 103, que ela já regula, né? Ela já regula alguns limitadores, alguns critérios para os municípios se adequarem à proposta da reforma da Previdência, dos seus institutos de previdência nos seus municípios, né? Certo. Aqueles que têm institutos vão se adequar. Os que não têm, fica pelo regime ainda do INSS. Mas falando do nosso aqui, que nós temos o nosso regime próprio. Com base, então, nessa emenda 103, o que deveria ser feito realmente? Tu tens toda a razão, no meu entendimento, né? O Conselho Gestor do FAPES deveria estar, né, se reunindo dentro dessas emendas, dessas proposições a nível federal, estadual, Camaquã é uma ilha, e juntos, então, buscando essas alternativas viáveis. Sim. E, por que não, junto com um sindicato, né? Sim. Para ouvir a categoria, ouvir os maiores interessados, porque vejam bem aqui, quem está nos assistindo. Nós vamos definir agora por mudanças na lei orgânica, que não é só uma mudança na lei orgânica. São mudanças sérias que vão impactar na vida financeira e funcional e na aposentadoria dos meus colegas. Então, se nós não formos ouvidos e indo para o bom debate e até propondo sugestões alternativas, depois que a lei orgânica for aprovada, todos as emendas, né, os PLCs que virão após, eles terão que estar vinculados à lei orgânica. Essa é a primeira parte, é a idade da aposentadoria. Depois vem os outros pacotes. Os outros pacotes, né? Então, aqui, é muita coisa, são pacotes que nós... Mas então, quem impulsionou, quem impulsiona... O gestor é o FAPES. O gestor do FAPES. O gestor do FAPES... Que vai apontar o prefeito. Olha, quem são os gestores do FAPES? Só para nossa, assim, bem democraticamente a informação. Quem é que são os gestores do FAPES hoje? Hoje é o presidente, né, do FAPES, a secretária, né? Mas são funcionários públicos? Funcionários públicos, sim. Funcionários públicos eles também de com carreira, com alteração da idade, eles também deverão se aposentar mais velhos. Exatamente. Mais idade. Colegas, assim, do cargo, né, de provimento efetivo, mas que recebem um FG em cima... Sim, né, para poder administrar o fundo. Para poder administrar o fundo, né? E tem a secretária de administração, que é um membro nato, né, o prefeito, a fazenda, e tem também o conselho fiscal, que é onde eu tenho uma cadeira ali como sindicato. Mas quem é funcionário estatutário dentro do conselho do FAPES? É o presidente, secretária, a secretária da administração é funcionária da prefeitura, sim. A secretária da fazenda não é funcionária da prefeitura, o prefeito não é funcionário da prefeitura, exatamente. a Carla Simone não, o sindicato são funcionários da prefeitura. Sim. Quer dizer, deve ter nesse grupo de várias pessoas... Tem que ter uma paridade aí, né? Sim, mas a maioria ou a metade deles são funcionários públicos. Sim, mais da metade são funcionários públicos. Tudo que eu, como funcionário público, participando do conselho do FAPES, sugerir ao prefeito de que tem que aumentar a idade, automaticamente eu estarei incorrendo de ter que trabalhar mais para poder... safar ou ter verba no FAPES, certo? Sim, certo, correto. É só para entender isso. Eu acredito, né, Fábio, que nessa ótica aí, os colegas que estão ali não vão também propor algo, né, fazer algo que também vão se prejudicar. Tá? Não é essa a questão. Eu fico pensando. Não é a questão assim da idade, ter que trabalhar a mais ou não. Ninguém gosta, realmente, ninguém gosta de trabalhar a mais, né? Nós já contribuímos desde então, né? E veio uma reforma no meio aí e vamos ter que trabalhar mais. Não é essa a questão. O que o Simuca ontem, a Assembleia, coloca, né, em debate é a forma que foi feito tudo. Certo. De não dialogar com o sindicato, de não ter transparência nos atos, nas decisões, de não termos realmente esse estudo aí, né, das contas do FAPES com antecedência. Bom, teve uma gestão, né, do atual FAPES que eu tive que ir para a Justiça, buscar na Justiça que a gestão do FAPES me colocasse os boletos, né, os documentos ali, todos, para poder analisar com antecedência. Mas é isso que eu te queria te perguntar. Se os teus colegas são os gestores do FAPES, não seria de interesse deles repartir as informações com os outros colegas servidores? Deveria, né? Quando se tem uma administração que descentraliza as decisões. Mas o presidente do FAPES não é o prefeito, né? Sim, mas ele recebe ordens, né, de um prefeito. Ele está vinculado a um prefeito. Sim, mas ele é funcionário público. Ele ganha um FG. Eu sei, mas ele é funcionário que depois que o prefeito sair, aí ele vai... é uma questão de ótica de cada um, né, Fábio? Como é que nós vamos... Não temos como, né? Se eu sou colega, sou funcionário, eu vou querer fazer alguma coisa que eu não me
Não me desgaste com os colegas. Eu nem, também faria isso, né? Sei, mas o desgaste está dado e a categoria está vendo isso. Bom, E na fala da tribuna, eu até fui um pouquinho assim, não vou dizer o termo assediada, porque eu não me deixo assediar, né? Mas assim, foi muito incisiva a fala do procurador e da Cris Cunha, dizendo que eles estão lá, né? A Cris Cunha disse que nunca recebeu uma ligação de um colega questionando essa questão aqui da reforma, mas da quem Previdência. sabe não é o motivo de tu pedir uma audiência com ela, conversar com ela. Conversa com... Eu digo, ir lá para a Cris. Eu não tenho problema nenhum falar com a Cris. Eu digo o seguinte, para o secretário de administração... Só que nós queremos falar com o prefeito. Não, mas eu estou dizendo uma coisas paralelas. Nossa. Conversa, fazem uma audiência com a secretária, porque ela não vai ter mais motivo de dizer que não foi procurada. Enquanto vocês não fizerem uma reunião com ela, com a secretária da Fazenda, com o secretário, não sei, da gestão, vocês sempre terão a desculpa de que vocês nunca procuraram os secretários. Eu estou dizendo assim, sim, uma não, sugestão. eu te entendo, nós até já procuramos. Porque a Cris eles. é funcionária da prefeitura sim. também, ela daqui a uns dias ela volta a trabalhar no sim, outro foi o que cargo. eu disse, né? Os cargos são passageiros, eu falei para ela na Então, tribuna. o procurador não é funcionário da prefeitura, então ele vai embora o dia que o prefeito ir sair, daqui a pouco ele não é mais gestor. Sim. Então, agora, a secretária da administração, ela é funcionária como colega. Mas por que os secretários não nos recebem junto com o prefeito, então? Tá, mas eu estou dizendo o seguinte... Eles não sensibilizam o prefeito para receber o sindicato. Mas, Carla, daqui a pouco eu tenho que dizer, eu tenho que comer pelas bordas, né? Tem que ir fazendo isso. Agora... Mas assim, né, Fábio, nós também não vamos ficar mendigando, né? O sindicato já tem claro o seu papel. Sim. Se tiver que ir para a justiça, né, buscar assim, ó, e nós vamos ir, né? Sim. Nós vamos ir para a justiça. Se o prefeito não pagar o piso do magistério, como ele disse que não tem dinheiro, nós vamos para a justiça. Se ele não pagar a revisão geral anual da categoria, que ele fala que não tem dinheiro, que era em janeiro, isso. que foi a data base que ele trouxe, nós vamos para a justiça. Se ele não quiser dialogar com o sindicato, nós vamos para a justiça, né? Só que eu não gostaria que fosse assim. Sim, tu queres o diálogo. Eu quero o diálogo, estou aqui para isso, né? E ele sabe disso. Bom. Só que se tem algum motivo, né, pessoal dele, que eu não me deixei assediar por ele, né, nas intervenções que ele me fez, e eu tenho voz, e eu tenho fala, e eu represento uma categoria, não represento o interesse do executivo, eu não posso também, assim, ficar aqui mendigando para o prefeito que ele receba o sindicato, né? Cada um no seu papel, né, Fábio? Mas vamos nos respeitar, eu acho que é né? importante. Eu acho que a decisão é essa. E a categoria está do meu lado, porque eu fui reeleita agora, né? Sim, e os vereadores, os 15 vereadores que estão nos ouvindo, alguns deles ouvem a rádio, tem que entender o seguinte, né? Os vereadores também estão em cargos passageiros, né? Também. O que nós vamos lidar aqui é com a vida do funcionário público. Exatamente. Que já tem gente que está aposentada, tem outros que estão entrando, e os vereadores também têm que ter esse papel, né? De ter um pouquinho de discernimento. Quais as coisas que pode ser aprovada, outras coisas podem ser emendadas. Exatamente. Ou dialogadas. Essa questão da idade, nós todos temos que entender que a vida da gente cresceu muito mais em relação a 50 anos atrás. Quer dizer, eu vivo até 70 anos naturalmente, né? Antigamente tu morria com 40 e poucos e morria jovem. Quer dizer, tem coisas que pode se avançar nisso, na questão da coisa. Os funcionários do FAPES também têm que entender que eles são colegas. Numa próxima gestão, eles voltam para a sua função, quer dizer, e vão ter que cumprir a aposentadoria e todas as questões posteriores. E eu fiz questão, Carla Simone, de ser a primeira convidada depois que o prefeito ontem, para que a gente pudesse trazer uma carga de pessoas aqui para poder debater esse assunto. Porque previdência de vocês é uma coisa que impacta para mim como cidadão. Eu não sou funcionário público. Para toda a sociedade. Mas se a prefeitura quebrar, dando o que tem de merecimento ao funcionário público e não prestar o serviço na minha casa, na minha rua, na minha saúde... Também não vai ficar legal. Também é ruim. Claro. Então, eu acho assim, que também. nós temos que a coisa funcione. O FAPES está aí para tirar esse encargo da prefeitura. Sim. Só que... nós, como cidadão, temos que buscar formas. Buscar forma de ajudar a resolver isso. Exatamente. Para que eu não deixe de ter o meu serviço. Só que o prefeito tem que estar aberto, né, a receber essas sugestões. E tem outras sugestões, tem outras alternativas. Tem que achar. Tem que achar. Então, ele é o gestor, né, das contas públicas. Ele é o executivo. Exatamente. E o sindicato está aqui para fiscalizar e também para ser... propositivo, né? Nós não podemos ficar simplesmente numa posição de acatar tudo, aceitar tudo, né? Assinar toda a documentação do FAPES, sendo coniventes ou não, porque eu não vou levar essa responsabilidade nas minhas costas, Fábio. Não vou. Não vou. Bom, e eu posso pecar aqui
por exageros, né? Mas eu não vou pecar na minha omissão. Não vou. E aos funcionários públicos que estão aí, né? Tem que também entender o papel realmente... deles nessa questão democrática de conversar com vereadores, com o prefeito, com todo mundo. E ontem nós tiramos... E não ficar empurrando, deixando o outro resolver a sua vida. E ontem nós tiramos na Assembleia essa deliberação. Cada colega, isso eu posso abrir aqui, tem coisas que eu não posso abrir hoje aqui, mas posso voltar depois. Nós tiramos ontem duas estratégias, né, que eu posso colocar aqui. Uma é de realmente pegarmos agora todo esse feriado do carnaval aí, né, que vai ter ponte, e ligarmos para os vereadores da oposição, né, da situação, né, digamos, da situação do governo, né, da situação, para que eles realmente, assim, repensem esse projeto, para que eles sejam mais propositivos, tentem fazer alguma coisa, né, tentem mudar o foco da visão. Porque quem é hoje oposição, e eu estava na audiência pública e dá para sentir, quem realmente vai, né, se colocar assim, propositivo, vai questionar o projeto, ou vai votar contra, ou vai votar para a retirada do projeto, isso a gente fica sensível e a gente consegue enxergar ali. E eu tenho vereadores, né, Fábio, que estão do nosso lado. O vereador Clayton, por exemplo, né, às vezes o prefeito acho que não gosta que eu cite o nome do prefeito, do vereador Clayton, mas ele é um colega, um associado, né, é um professor, é um vereador, já passou pelo Fundeb, pelo FAPES, então ele tem uma formação enorme e ele contribui muito com o sindicato. Foi o vereador Clayton que me colocou esse material aqui à minha disposição. Foi ele. Eu vou dizer para ti, eu estranho os vereadores não terem entregue esse negócio para vocês em dezembro ainda. Se estava na casa em dezembro, eles tinham quase que a obrigação a repartir essa... Mas dentro da casa isso foi distribuído depois. Pois é, mas 8 de dezembro o prefeito disse que foi entregue lá. Mas não foi, não foi distribuído em 8 de dezembro. Aí cabe ao presidente da mesa, quem era na época, vamos repartir essa batata quente com mais gente, porque nós vamos assumir essa parada. Eu sei que isso foi distribuído bem depois teve o recesso da Câmara e não tiveram tempo, né, de analisar. Então, nós temos vereadores aí, então, o Clayton, a Marivone, o Ronaldinho, né, todos ali da bancada da oposição que conversam, dialogam com o sindicato. E nós queremos também dialogar com os outros. Eu achei legal o Vinícius, né, Araújo, da situação, chamou o sindicato, foi ele que me convidou para a audiência, parabenizo aqui, né, o Vinícius, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, me convidou, eu estava lá, fez uma fala, agradecendo a minha presença, né, parabenizou pela minha gestão. O Cabeça também, o Luciano também, tenho conversado com ele, né, e por que os outros demais também não tem essa mesma abertura de diálogo, né? Nós não discutimos somente com os vereadores que são da base de oposição. Nós queremos conversar com todos, mas eles também têm que estar abertos, né, Fábio? Também tem. Então, assim, é uma caminhada, né, de dois lados, de dois rumos, né? Sim. Vai e volta. O diálogo não é unilateral de uma pessoa que manda e as pessoas têm que obedecer. Nós vamos tentar ouvir mais gente para poder tirar essa... O tema é muito complexo. Eu gostaria de falar muito mais coisa aqui. Mas eu já estourei... Estou 15 minutos já estourado. Volto aqui e vamos tirar também, Fábio, uma carta aberta à população. Nessa questão que tu falas aí, que é importante, né? Que a sociedade não pode ser prejudicada. Vamos fazer uma carta aberta esclarecendo à população o que está em jogo nessas reformas aí. E essa questão do terrorismo que foi colocado aqui, que vão ter que demitir funcionário, né, concursado, que vão ter que cortar na carne dos funcionários, não é bem assim. A população vai ter que saber que não é bem a situação aí, que tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para manter a estrada, tem dinheiro para manter o asfalto, tem dinheiro para manter a saúde, porque as verbas do nosso Fundeb são verbas próprias, né? Exatamente. Verbas próprias para pagar os professores e para fazer as finalidades da educação e também para não contribuir com o fechamento de escola, que também ocorreu. Algo muito drástico, né? Carla Simone, muito obrigado. Eu que agradeço, desculpem, e posso voltar aqui mais vezes, tá, Fábio? Muito obrigado, presidente da Simuca, Carla Simone, 10h17, vou rapidamente para o intervalo e já nós voltamos. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e